a Deus, glória a Jesus. Isso nem é um hino, isso é uma obra-prima. Nosso Pai. Nas campanhas do Bernardo Johnson, isso em 1900 e nada, no sul de Minas Gerais. O Vitorino Silva era o cantor oficial das campanhas do Bernardo Johnson. E este e outros hinos que ele cantava, o Bernardo Johnson não precisava nem fazer esforço, porque à medida que o Vitorino ia cantando, as pessoas iam sendo salvas, curadas, libertas. Tal era a unção da voz daquele homem e as letras que Deus lhe dava. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos tratando sobre incredulidade. E assim como a pandemia e outras epidemias que assolam o nosso país e o mundo, há uma epidemia de incredulidade no seio da igreja. A gente encontrar pessoas que não acreditam em Deus e nas suas promessas, na sua palavra, é quase que normal, porque a filosofia do mundo leva as pessoas a acreditarem em si mesmas. As filosofias do mundo levam as pessoas a acreditarem na sua força, no seu trabalho, no seu poder de superação. Você não vê uma pessoa que se superou de algo, de uma deficiência ou de uma catástrofe, ele dizer que superou aquilo com a força de Deus. Ainda ontem passou uma reportagem no final do Jornal da Record, e a gente assiste sempre com senso crítico todos os jornais. E passou a reportagem de um garoto, um adolescente, tem problemas ele não tem as mãos e é deficiente dos pés. E estava contando o seu testemunho, por assim dizer, a sua história, e ele acabou se superando através de esse pessoal que o Medina faz, o que é? Surf, né? Através do surf, ele conheceu um professor e o cara colocou na cabeça dele que ele era capaz de surfar, mesmo com deficiência dos pés e sem as mãos. E o menino acabou vencendo. Mas a gente não vê uma palavra dizendo foi Deus que deu essa condição, que deu essa força, que deu essa credibilidade, que fez ele acreditar. Há sempre uma força maior que as pessoas não chamam de Deus, como se houvesse outra por aí. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não vem do cão. As superações humanas, tanto na sociedade como individualmente, as nações, elas têm a sua superação de uma força que vem de Deus, que vem do interior do homem que acredita em Deus. Então nós estamos vivendo uma epidemia de incredulidade na igreja de Deus. Mas isso era para ser assim, não era para ser diferente. Porque este é um dos sinais do tempo.
Aliás, é um sinal dos últimos tempos. A incredulidade, acompanhado da apostasia, é um sinal dos últimos tempos. E daqui para frente vai ser cada vez mais crescente esta coisa, até porque as igrejas, de um modo geral, independente das denominações, elas não proclamam mais a palavra de Deus como deveria. Elas enfeitam, elas colocam muleta para as pessoas colocar debaixo do braço e se apoiar. E a melhor coisa que tem para um crente crer cada dia mais em Deus e nas suas maravilhas, nas suas intervenções, é a palavra de Deus. Isso não é segredo, isso não não está oculto para ninguém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não tem fé é um incrédulo. E Jesus disse até para um de seus discípulos: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. As pessoas começaram a dizer aí que eu tinha ressuscitado e você bateu no peito, porque tem crente também que é assim. Mesma coisa de Tomé. E olha que Tomé ganhou alma, hein? Tomé terminou o seu ministério na China. Foi um grande ganhador de almas. Depois da repreensão de Jesus, ele foi missionário, uma espécie de missionário na China. Então, o antídoto para nós acreditarmos cada dia mais em Deus e em sua palavra, é lendo esta palavra, é ouvindo esta palavra. Nós não podemos dar lanchinho para o povo. Palavra de Deus nua e crua. É essa que faz efeito, é essa que corta, é essa que abençoa, é essa que orienta, é esta que alimenta. E nós aprendemos com a incredulidade do povo de Deus. Interessante isso. É até um paradoxo. Nós como igreja de Deus, aprendemos com a incredulidade do povo de Deus. Falar da incredulidade de outro povo seria fácil, mas do povo de Deus, do povo que Deus fez promessa, não só fez promessa, do povo que viu Deus operar, como nós estamos lendo aqui, os seus sinais no Egito. Antes de começar os sinais, Moisés e Arão disse para Faraó: olha, nós estamos aqui porque o Deus dos Hebreus nos apareceu, e ele diz que é para você deixar o povo ir, senão ele vai matar o teu primogênito. Se vocês não observaram isto, logo no começo, antes de operar qualquer milagre, Moisés disse assim: se você não deixar o povo ir, Deus vai matar o seu primogênito. E eu vou endurecer o coração de Faraó. E nós estamos vendo isso cada vez mais. E aquele povo que estava em Gozém, que era o povo de Deus, que viu esses sinais acontecerem, esse povo que nós vamos falar aqui, que vai nos ensinar lições para que não incorramos no mesmo erro, como igreja, como pessoas, para que possamos ser abençoados. Como é que Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros profetas e reis e sacerdotes foram abençoados? Porque não duvidaram de Deus. Davi era um homem sanguinário, matava só para ver o tombo, atirava a flecha no olho para não estragar o couro. Quando Deus dizia, quando ele perguntava: Deus, é para mim atacar os filisteus? Deus dizia: é. Davi não perguntava: é muita gente, é pouca gente, eles são gigantes? Não. Simplesmente ele ia e fazia o que Deus
mandava que ele fizesse. Nunca questionou. Por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque ele nunca questionou. Ele questiona agora na novela Gênesis. Você já assistiu a novela Gênesis? Precisa assistir. Pastor Gabriel precisa assistir a novela Gênesis. A gente aprende umas coisas lá. Mas Abraão só questiona lá, Isaac só questiona lá. Mas a Bíblia diz que Abraão nunca questionou. Deus dizia, é assim, Abraão fechava os olhos e ia. Essas pessoas foram abençoadas. A gente quer ver primeiro o sinal de Deus, quer ver um milagre. Eu nunca concordei com esse negócio de pedir prova. Se você é filho de Deus e Deus falou que é assim, vai que é assim. Deus vai fazer. Agora esse povo aqui vendo todos estes sinais, eles saem do Egito. Imagina você lá no meio do povo, vocês, as irmãs, né? Que não fala dos irmãos, fala só das irmãs. Pedindo para a vizinha. Agora, o meu questionamento, porque a gente lê e não para questionar. Deus falou assim, pede para as suas vizinhas, peças de ouro, de prata e joias preciosas. Aí você chega para a sua vizinha e fala assim, vizinha, eu vou embora, eu quero que você me dê aquela joia que você tem lá, aquele brilhante que você tem lá. Vamos contextualizar mais ou menos assim. Eu vou sair daqui, mas eu quero levar o seu ouro, quero levar a sua prata, quero levar a sua joia. Aí a vizinha, como que hipnotizada com as palavras das servas de Deus, assim, está aqui minha filha, a joia, está aqui a joia. Diz que depenou o Egito. Aquele povo saiu com ouro, prata e joias do Egito. Os homens saíram com animais, com camelos, com cavalos, com rebanhos de bois, que eles não criavam ovelhas. Simplesmente, a Bíblia diz que Deus fez que os hebreus achassem graça diante dos egípcios. Você quer sinal maior do que isso? É como se você chegasse na garagem do outro e falasse, eu vou embora, e eu quero esse carro zerinho que você acabou de comprar. Ainda nem fez uma viagem com ele, eu quero esse carro aí. O vizinho fala assim, está aqui a chave, pode ir, pode pegar, é seu. Isso aqui, quem é que crê nisso aí? Só crente do pé roxo. Só crente. Tem umas coisas que a Bíblia narra que só crente para crer. E esse povo esteve vendo esses sinais, saíram com sinais portentosos, que nunca foi operado em nação nenhuma e nem haverá de ser. Saíram sob a liderança de um homem. A Bíblia diz que esse povo sai da terra do Egito, de Gozém. Quando eles saem da terra, Deus já aparece e diz assim, eu vou com vocês. Sabendo que o povo é de dura cerviz, sabendo que o povo é murmurador, sabendo que o povo vai reclamar, sabendo que o povo vai pedir água, sabendo que o povo vai pedir comida. Deus disse, eu vou com vocês. E não era assim, ninguém viu nada. Tinha uma nuvem. E a Bíblia diz que Deus habita na nuvem escura. Você já viu uma nuvem escura? Mas essas escuras mesmo, que dá até medo, era nessa que Deus estava. Você já ouviu falar de alguém andando pelo deserto, com uma coluna de fogo em cima, acompanhando aquele povo? Esse povo viu isso. Era o suficiente para esse povo não duvidar de mais nada do que Deus disse. Se Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Olha, quando vocês chegarem lá, vocês não vão construir, vocês não vão plantar, vocês não vão fazer nada. Está tudo pronto, eu vou expulsar as pessoas que estão lá e vocês vão entrar. E aí começa o nosso estudo. Deuteronômio,
1:19. Deuteronômio 1:19. Olha o que diz. Moisés está recapitulando, fazendo seu discurso. Então partimos de Horebe. Horebe era a montanha de Deus. E caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus. Amorreus era um império, um grande império. Como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Foi ali que eles ganharam a guerra de Og, rei de Bazã, e de Esbom, ambos reis amorreus. Não eram cidades pequenas. Humanamente falando, não havia a menor possibilidade de Israel vencer uma guerra, porque eles acabaram de sair do Egito, a escravidão ainda estava nas suas mentes, ficaram livres, mas não, mentalmente ainda eram escravos. Imagina 420 anos, de repente, alguém diz, você está livre. Ele não sabe se virar, não sabe nada. Por isso Deus adotou este povo. E Deus ganha uma guerra e coloca eles numa região rica. Como que dizendo, isso aqui é só o começo. Mas não. Isso não bastou. Então todos nós vos chegasse diante a mim e dissesse, mandemos homens adiante de nós para espiar a terra. Gente, Deus disse que a terra é boa. Então para que vai mandar alguém para espiar a terra? A terra é boa. Foi Deus quem disse. Terra do cobre, terra da prata, terra do minério, terra do ouro. Terra boa para agricultura, terra boa para pastos, terra que tudo que planta dá, porque é a terra que Deus escolheu. Deus escolheu, Deus olhou no globo terrestre e viu aquela terra e disse assim, eu vou dar essa terra para o povo. Hoje você vai naquela região, principalmente na região dominada por Israel, inclusive aonde foram tomados depois, e você anda por aquelas cidades, por aquelas estradas, e você diz assim, mas isso aqui parece que está contra aquilo que a Bíblia diz que era, porque você não vê uma única árvore. Você não vê, é só deserto, é só deserto, é só deserto. Como é que pode se chamar uma terra assim, de terra que manda leite e mel? Como pode? Hoje você passa na região do monte que Davi amaldiçoou e que Deus não fez valer a maldição de Davi. Porque quando Davi está fazendo a lamentação sobre Saul, ele diz que não caia orvalho no monte Gilboa, né, que fala aqui. No monte Gilboa, que não desça chuva no monte Gilboa. Hoje o monte Gilboa é onde está a região do Carmelo,
é uma floresta. Há uns tempos atrás, um grupo de turistas brasileiros foram fazer um churrasco lá e colocaram fogo na floresta. Você acredita nisso? Brasileiro. Foram fazer um piquenique lá na floresta e não sei o que aconteceu, puseram fogo. E você não sabe a dificuldade que é para uma árvore nascer naquele lugar. Porque é só rocha, rocha, rocha. Você não sabe como é que nasceu tanta árvore naquelas rochas. Mas é porque Israel tem um sistema de agricultura que já até quis vender para o Brasil, para o Nordeste, que é um sistema de gotas. Eles vão colocando um pinga-gotas de água e planta a árvore vai nascendo dentro da rocha. Dentro da rocha. Porque a terra que Deus disse, essa é a melhor de todas as terras. E se Deus prometer algo para você, Ele promete o melhor. Então, esse povo não precisava disso. Duvidaram da palavra de Deus, da promessa de Deus. O que é que você sente quando alguém duvida da sua palavra? O que é que você sente quando alguém duvida da sua palavra? Eu não estou falando nem se é filho, se é parente, não. Gente de fora, duvidando da sua palavra. A pessoa não te conhece, mas está duvidando da sua palavra. Você não fica num nervo? Imagina duvidar de Deus. E Deus já tinha dado todos os sinais, Deus já tinha dado todas as provas, que Deus não precisa provar nada para ninguém, porque Ele é Deus. A sua palavra nunca cai por terra. Ninguém nunca pode impedir aquilo que Deus diz que vai acontecer. Eles duvidaram da palavra e da promessa de Deus. A ponto de chegar o momento que Deus disse assim, ô Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse povo e vou levantar de ti um outro povo. Porque você é sangue bom, eu estou contextualizando. Mas esse povo aí é ruim demais. Moisés disse, não. Esse povo aí é o seu povo. Foi o Senhor que escolheu esse povo. Então eu não quero nem saber dessa conversa. Se o Senhor não vai com nós, nós não saímos daqui. Nós não arreda o pé. Moisés, então eu vou mandar um anjo. Não. Anjo não. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Deus disse assim, eu vou com vocês. Mas eu vou matar todos os incrédulos. Eu vou matar todos que não acreditaram. Eu vou matar todos que não duvidaram. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da promessa de Deus. Eu não estou falando do profeta. Se do profeta você pode e deve duvidar. Eu estou falando da promessa de Deus, da palavra de Deus, daquela que sai da boca de Deus, passa pelo vaso sem sentimento, sem interferência e vai para você, vai para o povo, vai para a sua vida. Segure essa palavra. E quando tiver tudo difícil, não, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Esse povo duvidou. Eles pensaram que conquistariam a terra pelos seus esforços e não pela intervenção soberana de Deus. Como é que um Zé Povinho daquele que não tinha treinamento militar, não tinha armas, não tinha nada de militarismo, não tinha nada. Tudo que eles aprenderam foi Deus que ensinou. As grandes guerras foi Deus que venceu. Nem quando Israel tinha um exército de 1.300.000 homens,
na época do rei Davi. Por isso que Deus disse assim: não conta o povo, para você não achar que as guerras quem ganha é você, porque eu que ganho as guerras. Quando vocês não podem, eu mando chover. Quando vocês não podem, eu ponho um contra o outro. Quando vocês não podem, eu mando um anjo, que numa noite só destruiu 185 mil. Então não duvide de Deus, caminhe na força e na fé em Deus. Se escurecer, acredita em Deus. Se o sol sair, acredita em Deus. Se tiver na saúde, acredita em Deus. Se tiver na doença, acredita em Deus. Até nas portas da morte, acredite em Deus. Só acaba quando Deus diz que acaba. Quem dá a última palavra é Deus. E esse povo duvidou. A incredulidade. Põe aí, Números 13 e 28. A incredulidade sempre descobre impossibilidades. Olhar para a circunstância, olha para a circunstância, para os obstáculos e não para Deus. Olha o que o povo diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Não é um negócio do cão? Isso é uma coisa do cão. Porque eles tinham vencido 2 reinos, o de Og, rei de Bazã, e de Esbom, maiores do que esse povo que estava aí. Povo mais poderoso, cidades mais fortificadas. Agora o povo está dizendo assim: o povo que habita lá na terra é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas, e ali vimos os filhos de Anak, quer dizer, os descendentes dos gigantes, que é uma outra história. Que segundo alguns historiadores antigos, muito antigos, dizem que os gigantes eram descendentes do cruzamento, do relacionamento dos filhos de Deus, que eram os anjos que deixaram a sua habitação, com as filhas dos homens poderosos. E aí deu esse negócio dos gigantes. Vimos ali os gigantes. E o que é um gigante para Deus? Se um menino com a funda derrubou um gigante. A gente passa pela vida vendo gigantes, vendo gigante, vendo gigante. E se você estiver perto de pessoas que têm fé, você acaba vencendo o gigante. Mas se você estiver perto de pessoas que dizem: olha, é gigante, não vai. Olha que é gigante, não vai. Olha que é gigante, não vai. Você está dizendo: Deus é menor do que o gigante. Deus não pode com gigantes. Acredita em Deus. Não há nada difícil para você que serve a Deus. Não há nada difícil para você que serve a Deus. Não fique que nem... desculpe a comparação chula, que agora é só essa que eu estou tentando, que eu consigo me lembrar. Não fique que nem aqueles cachorrinhos que ficam naquelas televisão cheia de frango, babando, que não pode comprar, não pode comer. Ele fica pensando: não pode comer, por isso que ele fica babando. Qualquer osso que dá, ele corre atrás. Não. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Você é escolhido de Deus. Você tem o DNA de Deus. Eu só não consigo explicar porque coisas estranhas acontecem com pessoas que são escolhidas por Deus. Eu não consigo explicar e nem você. Mas uma coisa eu posso garantir para você: você tem o DNA de Deus. Você é filho de Deus. Não duvide. Não olhe para as impossibilidades. Mas isso não acontece do dia para a noite. A gente não vira crente, como as pessoas dizem aí, e já se torna um gigante na fé, não. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai vendo Deus operando, vai vendo Deus operando. É a mesma coisa daquele povo no deserto. Quantas coisas nós já vimos Deus operar. E por que nós duvidamos? Por que nós fraquejamos? Por que nós desanimamos? Por isso essa epidemia de incredulidade no meio do povo de Deus.
2 diz assim, no meio de 10, 2 diz assim, eu creio, 8 diz, não, eu não creio. Não, é assim, não, o outro diz, não é. A maioria diz que não é. Por causa disso, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eles duvidaram de Deus. Isso é uma lição que eu e você precisamos aprender. Nós temos que ter uma disposição espiritual, como Caleb. Ei, vamos subir, vamos possuir, porque nós vamos prevalecer. Quando Deus está conosco, nada pode nos deter. Em qualquer que seja o plano da nossa vida, nada pode nos deter. Eu trabalhei 26 anos dentro de fábrica. 26 anos dentro de uma fábrica. E a filosofia de fábrica, a política de fábrica é bruta. Porque ninguém quer que você sobe, principalmente as pessoas que estão do seu lado, os seus amigos que estão do seu lado. Sempre tem um motivo de fazer uma fofoquinha, de colocar um defeito, de colocar isso, de colocar aquilo. Fica firme na tua posição, porque se Deus te colocou lá para te exaltar, você vai chegar lá no topo, você vai chegar lá onde Deus determinou que você vai chegar. Ninguém pode interromper este ciclo. A incredulidade produz um senso de fraqueza. Está nas palavras, no verso 31, de Números 13. Não poderemos subir. Senso de fraqueza. Em vez disso, nós devíamos dizer, em Deus faremos proeza. Em Deus saltamos muralhas. Com Deus eu vencerei. Essa é a nossa disposição. Nós tivemos um presidente no Brasil, que logo depois que ele assumiu, alguns meses depois, ele dizia assim, esse povinho crente aí, é tudo conformado, porque é tudo a vontade de Deus, tudo a vontade de Deus, tudo a vontade de Deus. Se Deus quiser, eles fazem, se Deus não quiser, eles não fazem. É um povo tudo conformado. Está aí para voltar. Porque nós acreditamos em Deus. A gente tem que bater no pé e dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas não é acredito só intelectualmente falando. Eu acredito de verdade. Se Deus diz que foi Jonas que engoliu a baleia, eu vou acreditar que foi Jonas que engoliu a baleia. Se Deus diz que a terra abriu e engoliu um monte de homens rebeldes, eu vou acreditar, porque a Bíblia diz que foi assim que aconteceu. Se a Bíblia diz que Deus abriu o mar e deixou o povo passar, é porque isso é verdade. Aí vem os incrédulos assim, o incrédulo diz assim, eu tive nessa região do mar, e hoje a gente passa, atravessa esse pedaço que os judeus passaram, e a água vem pelo joelho. Então o milagre foi maior ainda. Porque o povo de Deus passou, não aconteceu nada. O exército de Faraó passou e ficou nas profundezas do mar. Não tem desculpa para não crer. Não tem desculpa para não crer. Então, a incredulidade produz um senso de fraqueza. Quando se referir a Deus, não aceite menos do que sim. Não aceite dúvida. Eles riscaram as promessas de Deus, eles anularam a palavra de Deus, o poder de Deus, só enxergaram os obstáculos, sentem-se fracos, impotentes e incapazes. Isso aqui não dá, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. A gente diz assim, a obra é de Deus, mas na hora de fazer a gente acha que a obra é nossa, a obra é de Deus. Irmão, você vai para lá,
Você vai... pastor, eu vou orar para ver se é de Deus. Sei o que é isso. Não duvida não, irmão. Não duvida. O nosso maior problema, nós não estamos mais longe, nós não avançamos mais nesse tempo por causa da incredulidade. Graças a Deus que tem um povo que ainda crê. Diga amém, irmão, diga amém. Você que crê. Nós temos que ser que nem aquele o cara tinha um apelido na cidade. Não gostava, ficava endemoniado. Quando chamava ele de piolho. Queria ver aquele homem ficar perturbado, era chamar ele de piolho. E ele tinha ido pescar com os companheiros. E no negócio lá, o cara disse assim, piolho. O homem ficou perturbado da cabeça e jogou o outro na água. Falou, se você falar mais uma vez, eu vou afogar você. E ele dizia piolho. Ele afogou o homem na água e levantava, quando levantava, dizia piolho. Quando ele afogou o homem na água, como não conseguia mais falar piolho, ele fazia assim, ó. Assim é nós. Eu creio. Eu acredito. Você pode afogar, pode fazer o que você quiser, pode enterrar vivo, mas você dizendo, eu acredito. Vou falar só mais uma, para a gente terminar hoje, né? A incredulidade produz um complexo de inferioridade. A incredulidade produz um complexo de inferioridade. Está no versículo 31. Porque é mais forte do que nós. As cidades eram grandes, mas Deus é maior. As muralhas eram mais altas, mas Deus está acima da muralha. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Todo-Poderoso. A fé olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Não podemos ter complexo de inferioridade no que diz respeito a Deus e a sua palavra. Não podemos, de forma nenhuma. E hoje o evangelho está tão barato, está tão popular. Na verdade, estão vendendo o evangelho tão barato que não se valoriza mais o evangelho. Se nivelou por baixo. E aí todo mundo coloca nós no mesmo saco, e não é. Se você acredita em Deus, você é diferenciado. Se você tem fé em Deus, você é diferenciado. Você vai fazer a diferença aonde você for, aonde você chegar, porque você acredita em Deus. Não tem esse negócio de complexo de inferioridade. Não tem esse negócio de eu não vou conseguir. Deus está comigo, então eu vou conseguir. Deus está comigo, então eu vou vencer. Deus está comigo, então Ele vai me guardar. Deus está comigo. Não podemos pensar, não podemos aceitar menos do que isto. Sem complexo de inferioridade. Nós não podemos ter complexo de inferioridade. Porque nós somos filhos de Deus e acreditamos na palavra de Deus. Quanto pode receber essa palavra? Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos continuar.